Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a esta videoaula. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora doutora Tatiane Isaia, professora na Universidade Federal de Santa Maria. E é com muita satisfação e com um carinho enorme que eu hoje estou aqui para compartilhar com vocês um momento de reflexão sobre a temática estado do conhecimento, né? Preparei com muito carinho, com muita seriedade, um material para compartilhar com vocês, justamente porque sei, né, a partir das minhas experiências aí como orientadora, né, dos trabalhos de TCC e também de pós-graduação, o quanto o estado do conhecimento causa uma certa angústia, uma certa inquietação em vocês, estudantes, né, que precisam desenvolver essa pesquisa. Então, o escopo dessa videoaula é justamente ajudar vocês, em primeiro lugar, entender o que é o estado do conhecimento e, na sequência, a gente vai aprender como fazer o estado do conhecimento. Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui o material que a prof preparou, e a ideia é que a gente possa ir discutindo, problematizando, e como é uma videoaula, né, que está aqui disponível no YouTube, vocês podem colocar nos comentários as dúvidas que vocês têm, ou as questões que vocês querem compartilhar, que a prof vai respondendo, tá? Então, vou pedir licença aqui, vou compartilhar o material, que é a partir dele que a gente vai, então, discutindo os conceitos e também a prática que envolve o estado do conhecimento, tá? Então, vamos aumentar aqui para ficar bem bonito. Aí. Então, tá aí, né? O estado do conhecimento. Vamos, então, compreender um pouquinho o que é, afinal de contas, né, o estado do conhecimento. Vamos definir, né, exatamente o que é. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o estado do conhecimento é um tipo de pesquisa. Então, é uma pesquisa e é por isso que ela vai aparecer nos trabalhos de conclusão de curso ou vai aparecer nas monografias, nas dissertações e nas teses, tá? Então, eu gosto sempre de dizer para as pessoas que eu oriento que o estado do conhecimento é o pontapé inicial da nossa pesquisa, porque por ele ser também uma pesquisa, ele vai nos ajudar a entender elementos que são muito significativos e importantes para que a gente possa desenvolver a nossa pesquisa propriamente dita, tá bom? Então tá ali, ó, a prof botou. A pesquisa do estado do conhecimento consiste no mapeamento, no registro e na categorização de produções científicas de uma determinada área. Aqui no nosso caso, né, na área da educação, né, já que eu trabalho aí com os cursos de pedagogia, educação especial e as licenciaturas. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Então, é uma pesquisa, o estado do conhecimento, e que consiste no mapeamento, no registro e na categorização do quê? De produções científicas que são feitas, realizadas dentro da área da educação, que é o nosso foco aqui. Tá? Eu já vou explicar com mais detalhe. Vejam aí, tá? O que o estado do conhecimento permite, né? Ele vai nos permitir a reflexão e a síntese em relação a um determinado espaço de tempo acerca de um conjunto de periódicos, teses, dissertações, monografias, livros, ou seja, de produções científicas sobre uma temática específica. Tá? Então, aqui nesse slide, a prof quer deixar muito claro para vocês que, em primeiro lugar, né, a gente vai enfim, a gente vai mapear, a gente vai registrar e a gente vai categorizar, que depois eu vou explicar melhor esse passo a passo de como fazer tudo isso, né? Tendo em vista a busca por um conjunto, né, de produções científicas. O que são produções científicas, gente? Tudo aquilo que é resultado de uma pesquisa, certo? Por isso que, então, a gente vai dizer que produções científicas são artigos científicos, e esses artigos, normalmente, eles estão publicados em revistas, em periódicos, né, em revistas científicas, em periódicos,
certo? Além dos artigos, a gente tem como produções científicas também as monografias, que são feitas nos cursos de especialização. Nós temos também as dissertações, que são pesquisas, né, elaboradas nos mestrados, e também as teses, né, elaboradas no processo de doutoramento das pessoas. Então, e além dos livros, claro, sem dúvida, né? Livros que também são resultados de pesquisas. Isso tudo é produção científica, tudo isso que a gente vai ir atrás, né? Quando a gente faz o estado do conhecimento. Mas um elemento que é importante, e aí eu coloco ali embaixo, né, para vocês, é justamente a gente entender que quando a gente faz a pesquisa do estado do conhecimento dessas produções científicas, nós precisamos determinar, a gente precisa ter, né, bem definido qual é o espaço de tempo que eu vou olhar essas produções. Aqui eu botei um exemplo, né? Então vamos supor que eu vou olhar as produções científicas de 2019 a 2023. Ou eu posso fazer menor, eu posso fazer de 2020 a 2022. Isso vai depender, e eu vou explicar mais adiante, do escopo da minha pesquisa, tá? Tem uma parte que eu vou explicar como que a gente define, né, a melhor faixa de espaço-tempo para a gente fazer enfim, essa busca, né, o estado do conhecimento, tendo em vista aquilo que a gente está pesquisando, tá? Mas esse é um fator importante, porque senão, quando a gente vai fazer o estado do conhecimento, se a gente não determinar esse espaço de tempo, fica uma busca gigantesca, né? Vai aparecer muitas produções científicas de tudo que é ano, e aí vai ficar muito difícil de fazer depois a categorização, né? Que é ali vamos dizer assim, a etapa finalzinha, né? Porque primeiro a gente mapeia, depois a gente registra e por fim a gente vai fazer essa categorização, tá? Bom, então vejam aqui, né? O estado do conhecimento consiste em um tipo de pesquisa que está fundamentada na identificação, no registro, né? Identificação é mapeamento, a mesma coisa, né? No registro e na categorização, que favorecem a reflexão e a síntese das produções científicas existentes em uma determinada área ou campo do conhecimento, tá? Então é isso, a gente vai mapear, ou seja, a gente vai identificar, a gente vai registrar e a gente vai categorizar, justamente para que a gente possa fazer uma reflexão em cima dessas produções científicas, porque essa reflexão vai nos ajudar depois, né, na pesquisa que a gente está desenvolvendo, tanto no TCC quanto nos trabalhos de pós-graduação. Por isso, é sinalizada a necessidade de haver como critérios de mapeamento. Então, vamos pensar o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer quando realiza a pesquisa do estado do conhecimento é mapear, é fazer a busca, a identificação, né? Então, nesse mapeamento, a gente precisa ter alguns critérios. Primeiro, como eu disse, o recorte temporal, eu preciso definir, né, ali os anos que eu quero ver essas produções científicas. Depois, eu preciso também fazer uma definição do contexto, né? O que é a definição do contexto? A definição do contexto por exemplo, eu vou olhar apenas as produções científicas que foram feitas em uma determinada universidade, ou eu vou olhar as produções científicas que foram feitas em todas as universidades federais, por exemplo, ou em todas as universidades estaduais, ou ainda eu vou olhar só o que é nacional, né, ali territórios, né? Vou olhar só o que é nacional, ou vou olhar só o que é internacional, ou vou olhar o que é nacional e internacional. Então, não sei se vocês estão me entendendo, mas é importante trazer essa definição, né? Do conjunto de produções científicas, tendo em vista ali o período, né, o recorte temporal. Eu vou olhar de uma instituição só, eu vou olhar de todas as instituições, eu vou olhar o que é nacional, o que é internacional, eu preciso definir isso, tá? E essa definição fica a critério de cada um, tendo em vista aquilo que se almeja pesquisar, tá? Ou seja, na tua pesquisa, na tua temática. E aí, o terceiro elemento que é importante é a escolha dos gêneros textuais que serão contemplados. Tá? Então, eu preciso definir, e quando eu digo assim, eu preciso definir,
né? Isso vai estar, inclusive, escrito depois lá no trabalho de vocês, na parte do estado do conhecimento, porque lá dentro do TCC ou dentro da monografia, da dissertação e da tese, tem uma parte que é específica do estado do conhecimento. Isso vai estar escrito lá, qual é o recorte temporal que eu fiz, qual é a definição do contexto que eu fiz e qual é a escolha dos gêneros que eu fiz. Ou seja, eu escolhi mapear apenas artigos, eu decidi mapear apenas teses e dissertações, eu decidi mapear artigos e monografias, né? Isso tem que estar bem definido, e isso é uma escolha pessoal de cada um. Depois, mais adiante, vocês veem que eu dou umas dicas, tá? Eu dou uma dica lá para o TCC, o que vale a pena pesquisar, se é artigo, se é dissertação, se é tese, se é monografia, e também dou dicas lá para os trabalhos de pós-graduação. Então, esperem, mas isso é um momento importante, tá? Então, ter essa definição ajuda muito no mapeamento. E vou só voltar um aqui, né? Lembrando que a gente está falando aqui, ó, do mapeamento, né? Que é o primeiro momento ali, tá bom? É o momento, o pontapé inicial, eu gosto de dizer, por isso que eu já botei a lupinha, né? Porque é o momento ali da busca, o momento que a gente vai, então, identificar, né, as produções científicas. Então, olhando sempre para esses três critérios. Bom, um outro fator que é importante a gente pontuar é que o estado do conhecimento, né, ela se define como um tipo de pesquisa bibliográfica. Por quê? Por que bibliográfica? Porque vai trabalhar justamente com os artigos, com livros, com teses, com monografias, não é mesmo? Então, o estado do conhecimento é um tipo de pesquisa bibliográfica que contribui para o avanço da pesquisa científica em determinada área do conhecimento e que está baseada na análise de conteúdo de Bardin. Tá? Então, a Bardin, ela vai fundamentar o estado do conhecimento, e tem um livro dela, né, onde a gente pode entender um pouquinho mais o que é a análise do conteúdo. O escopo desta videoaula não é a gente aprofundar as questões que envolvem, né, enfim, a definição e os conceitos da análise do conteúdo, mas a prof gostaria muito de deixar como dica para vocês a leitura do livro da Bardin, tá? Que é um livro que vai nos ajudar, então, a fundamentar o nosso estado do conhecimento. Tá? É um livro de fácil acesso, as bibliotecas das universidades têm, e, se não me falha a memória, ele também, a gente encontra a versão PDF dele na internet, tá? Não tenho certeza, porque eu tenho livro físico, então eu acabo não procurando na internet, mas não custa, né, vocês tentarem. Por quê? Porque a leitura vai nos ajudar a entender o que é propriamente dito análise do conteúdo, né? Mas, simplificando, a prof vai dizer que aqui para vocês que a técnica de análise de conteúdo, ela busca extrair significados temáticos na pesquisa, né? Portanto, após a exploração do material coletado, se organiza a estrutura dos significados em categorias. E para a criação dessas categorias, deve-se adotar os critérios de qualidade indicados pela Bardin. Sejam eles, né? A exaustão, a exclusão mútua, a objetividade e a congruência conceitual. Então, vocês vejam como é interessante, né? Porque eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês visualizarem. A gente está ali no mapeamento, né? Aí, quando a gente vai chegar no registro e na categorização, é o momento que a gente vai usar a análise do conteúdo, análise de conteúdo. Por quê? Porque é justamente agora que eu vou definir esses critérios de qualidade para ver, dentro de todas essas produções científicas que eu localizei através do mapeamento, né? O que efetivamente serve para a minha pesquisa, né? Então, por isso que a gente vai seguir esses critérios que a Bardin sinaliza, tá? Mais adiante, a prof ainda dá algumas dicas de como fazer, tá? Bom, aí a gente entra na parte das etapas. Etapas em que sentido, né? Nas etapas, justamente, que vão, então, nos ajudar nesse processo de mapeamento, nesse processo de registro e nesse processo de categorização. Tá? Eu sempre volto para esse slide, porque é esse o momento que a gente está olhando, tá? Então, vamos ver aqui as etapas. Primeiro,
bibliografia anotada, depois a gente vem para bibliografia sistematizada, depois a gente vem para bibliografia categorizada, até chegar na bibliografia propositiva. Tá? Vamos entender cada uma delas aqui, olha só. Primeiro momento, então, né? A bibliografia anotada. O que acontece nessa etapa? Primeiro, o processo da leitura dos resumos. Então, vamos pensar o seguinte: vocês entraram lá no site de busca, digitaram, né, digitaram lá os descritores para essa busca, que a prof vai explicar melhor para vocês depois. E aí, quando vocês entraram no site de busca para fazer o estado do conhecimento, digitaram os descritores para ajudar nessa busca, apareceu um monte de trabalho lá, né? Vai aparecer um horror de coisas lá. O que precisa fazer? Primeiro é justamente a bibliografia anotada. Então, a gente vai ler os resumos, a gente vai extrair as informações e, por fim, a organização da referência bibliográfica completa das produções científicas. Então, este é um primeiro momento, tá? O segundo momento consiste na bibliografia sistematizada, que vai ser o quê? A seleção direcionada ao objeto de estudo e a construção do conhecimento. Ou seja, eu li os resumos, né? Eu já passei por essa etapa 1, eu já extraí as informações, então agora eu vou fazer uma seleção daquilo que realmente me serve, daquilo que realmente está conectado com a minha pesquisa, tá? Feito isso, eu vou para a terceira etapa, nesse momento aí da busca, né? Que é a bibliografia categorizada. Então, o que acontece aqui? É aqui que vai acontecer o agrupamento de publicações científicas selecionadas a partir da aproximação com a temática. Eu não sei se a prof está sendo clara, mas eu vou tentar ajudar na seguinte perspectiva. A gente entra num site de busca, que eu vou ensinar vocês como fazer isso e que vou dar dicas de que sites a gente usa. Lá dentro do site, quando a gente vai fazer a busca, nós temos que utilizar descritores, que são tipo palavras-chave, que a gente vai colocar no site da busca, e nesse momento o site vai nos dar tudo que há de produções científicas daquilo que a gente está buscando. Né? Porque daí eu selecionei o recorte temporal, eu selecionei se eu quero se eu quero artigo, se eu quero monografia, se eu quero tese. Ok? Aí vai aparecer um monte de coisa lá, um monte de coisa não, né? Um monte de produções científicas. Aí eu vou ter que ler os resumos, eu vou ter que dar uma olhada em cada um deles e eu vou ter que ir selecionando o que me serve e o que não me serve. E como é que eu faço? Por que eu digo o que serve e o que não me serve? Aquilo que vai me servir são aquelas produções científicas que se relacionam, que têm uma proximidade com a temática da minha pesquisa, daquilo que eu estou pesquisando. Por isso que nessa terceira etapa aqui, eu vou agrupar, eu vou separar apenas as publicações científicas, né, que realmente se aproximam com a minha temática. Porque é a partir delas que eu vou fazer o estado do conhecimento. Aquilo que não se aproxima com a minha temática, apareceu lá, mas não tem essa proximidade com o tema que eu estou pesquisando, eu já deixo de fora e vou agrupando só aquilo que realmente é pertinente para o meu trabalho. Por isso que a gente chega na quarta etapa, aí desse mapeamento, dessa categorização, com a bibliografia propositiva, né? Por meio da qual se acontece a realização de inferências no tocante às publicações e temáticas analisadas. Ou seja, é aqui que eu vou dar o pontapé inicial para a escrita do estado do conhecimento dentro do meu trabalho, a partir daquilo que eu localizei nas buscas, né? E dando, então, sentido e significado a todas essas publicações que foram localizadas. Tá bom? Então, trouxe algumas pinceladas aí. Vejam, qual é a finalidade, então, do estado do conhecimento, né? Tá aqui. Ao possibilitar o mapeamento e a visualização dos movimentos de pesquisa já consolidadas e relacionadas ao objeto que se pretende pesquisar,
o estado do conhecimento fomenta indiscutivelmente balizas fundamentais para os futuros caminhos da tua pesquisa. Então, não é fazer por fazer, não é fazer só porque a orientadora pediu que tem que ter o estado do conhecimento. O estado do conhecimento ele vai ser fundamental para te ajudar depois a realizar a tua pesquisa, porque ao ler as pesquisas de outras pessoas e que se aproximam à tua temática particular de pesquisa, tu vais, eu sempre gosto de dizer para os meus orientandos, para as minhas orientandas, a gente vai se inspirando. E se inspirar não é copiar de forma alguma, isso é plágio, Mas a gente vai se inspirando para ter feedbacks, para ter ideias de como fazer a nossa pesquisa. E além do mais, essas produções científicas que a gente mapeou, que a gente categorizou e que a gente então desenvolveu dentro do nosso estado do conhecimento, vai nos ajudar também depois, lá quando a gente chegar na parte da análise dos dados da nossa pesquisa, porque essas produções científicas também vão nos ajudar na fundamentação teórica do nosso trabalho. Tá? Então, vocês vejam o quanto ela é importante e significativa. Tá? Então, sendo assim, torna-se necessário como busca de conhecimento científico já existente e referenciado bibliograficamente de conceitos, de princípios e de processos metodológicos já consolidados, que é justamente o que a prof disse, como foram pesquisas que já foram realizadas, vão nos trazer conceitos, princípios e processos metodológicos que nos ajudam na nossa própria pesquisa, tá bom? Então, esse é um movimento importante. Também se traduz em compreender a produção de conhecimento que pode estar emergindo na busca de informações sobre o que já foi ou não foi produzido, bem como suas tendências e contribuições. O que a gente quer dizer com isso, Qual é a finalidade, também do estado do conhecimento? A partir dele, a gente consegue evidenciar pesquisas que já foram feitas com aquela temática e também a gente consegue evidenciar se não há pesquisas que foram feitas com essa temática. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz o estado do conhecimento a partir da temática da minha tese de doutorado, eu fiquei surpresa que não havia ainda ninguém que tinha feito uma pesquisa com a mesma temática que a minha. Então, é por isso que houve toda a originalidade da minha pesquisa, da minha tese de doutorado, justamente porque, através do estado do conhecimento, eu consegui evidenciar que ninguém ainda havia pesquisado aquele tema, Claro que a gente vai, conforme vai fazendo o estado do conhecimento e tendo em vista a nossa temática, a gente vai ver que outras pessoas também já fizeram aquela pesquisa. E aí também vai nos dando insights de que a gente pode dar uma mudadinha em alguma coisa, já que aquilo já foi pesquisado, ou a gente pode olhar do mesmo modo que o pesquisador fez, mas em outra realidade, tá? Então, tudo isso consiste na finalidade do estado do conhecimento. Bom, vimos a definição, a prof trouxe alguns conceitos, expliquei aí, brevemente os modos de fazer, mas eu queria agora entrar bem na parte prática. E essa parte prática é justamente a parte, de como que eu ensino aí minhas orientandas e meus orientandos a fazer o estado do conhecimento. Então, agora a gente vai ver como é que faz, a mão na massa mesmo, como é que a gente escreve, como é que a gente produz, como é que a gente elabora o estado do conhecimento, tá? Então, a partir desse momento, eu vou dizer para você, eu vou fazer uma diferenciação, Existe um modo geral de fazer estado do conhecimento, tanto para as monografias, para dissertações e para as teses, quanto para os trabalhos de conclusão de curso, mas dentro de cada um deles existem algumas peculiaridades, tá? Que é o que eu vou mostrar agora. Então, a gente vai entender o quê? Os trabalhos de monografia, dissertações e teses são trabalhos que a gente apresenta em cursos de pós-graduação, Lembrando que a monografia é feita na especialização, as dissertações são feitas nos cursos de mestrado e as teses a gente faz no doutorado,
Já o trabalho de conclusão de curso, o TCC, ele é feito, né, na reta final ali dos nossos cursos de graduação, tá bom? Então, a gente vai entender agora na prática como fazer esses trabalhos, tá? Olhando, então, o estado do conhecimento. Porque a grande pergunta, né, que todo mundo me faz é, ok, mas como fazer? Então, vamos lá. Primeiro, a prof queria trazer para vocês que o como fazer, tá? Ele envolve 6 etapas. E essas 6 etapas, se vocês seguirem exatamente como eu vou explicar, vocês terão sucesso, tá? Não dá para pular nenhuma delas. A gente tem que ir uma por uma. E se a gente conseguir fazer uma por uma muito bem feita, a gente chega na 6ª etapa já com meio caminho andado, porque depois da 6ª etapa nós temos alguns passos para seguir, que é o que eu vou ensinar para vocês também. Nós vamos por partes, tá? Vamos lá. Lembrando, a grande pergunta é: como fazer o estado do conhecimento lá no TCC, lá na monografia, na dissertação e na tese? Então, vamos olhar cada uma das etapas. A primeira etapa consiste na definição do tema, da temática da pesquisa. A segunda, na definição dos descritores para a busca. A terceira, a realização da busca em sites acadêmicos, né? Com o tal do recorte temporal, os anos que a gente vai definir. A quarta etapa é a seleção dos trabalhos encontrados a partir do primeiro descritor. A quinta etapa é a seleção dos trabalhos encontrados a partir dos demais descritores. E a sexta e última etapa, né, é a elaboração da escrita da parte do estado do conhecimento dentro do teu trabalho, tá? Bom, vamos lá, vamos olhar cada uma delas. A prof vai explicar agora detalhadamente, com calma, cada uma delas, tá? E daí, para explicar, eu vou parar de compartilhar tela, se vocês me permitem, para olhar aí bem profundamente e a gente trocar umas ideias, tá? Vamos olhar cada uma delas com calma para que vocês possam entender, tá? Então vamos lá, voltando. A primeira etapa é a definição do tema da temática da pesquisa. Então vamos pensar assim: vocês estão aí diante do desafio, né, de escrever o TCC de vocês, ou de escrever a monografia, a dissertação e a tese. Vocês estão com esse desafio, tá? Primeira coisa, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos ter definido o tema, a temática da tua pesquisa. O que tu queres pesquisar? O que envolve a tua pesquisa, né? Então, essa primeira etapa é inevitável. Tu tens que ter bem definida qual é a temática da tua pesquisa, né? O teu tema de pesquisa. E isso, normalmente, tu vais fazer uma conversa com a pessoa que está te orientando, né? A professora, o professor, onde vocês vão chegar nessa definição, certo? Por que é importante ter isso bem definido? Porque é a partir desse tema que tu também vais ter o teu problema de pesquisa, né? A gente vai delimitar lá o problema de pesquisa e, junto com o problema de pesquisa, tu vais definir os objetivos da tua pesquisa, né? O objetivo geral e os objetivos específicos. E também é justamente o tema que irá te ajudar na busca pelas produções científicas lá quando tu fores fazer o estado do conhecimento, né? Por quê? Porque a busca por essas produções científicas precisa estar diretamente relacionada com o tema que tu estás pesquisando. Precisa haver uma proximidade, né? Precisa ter um diálogo entre esse tema e essas pesquisas, tá? Então, isso é muito importante, a prof bate nessa tecla, porque eu vejo muita gente querer fazer o estado do conhecimento antes de ter definido seu tema, antes de ter definido seu problema de pesquisa, seus objetivos, e não há como, certo? Então, aí, simples, né? Sem muito mistério, ok. A
segunda etapa consiste no quê? Na definição dos descritores para a busca. Bom, então, olhem, vejam bem. É a partir do teu tema de pesquisa ou da tua temática que tu irás definir os teus descritores. Esses descritores, eles são essenciais para a realização da busca das produções científicas no estado do conhecimento. Vou tentar ser um pouquinho mais clara, tá? Porque vocês, vamos supor que vocês estão ouvindo pela primeira vez, né? Isso, descritores, o que a prof está falando. Quando a gente vai entrar no site de busca, onde a gente vai buscar as produções científicas para fazer parte do estado do conhecimento, eu preciso utilizar descritores, e normalmente é um conjunto de descritores, que esses descritores, vamos dizer assim, é como se fossem palavras-chave que se relacionam ao meu tema e que quando eu vou colocar lá no site de busca, eles vão me trazer os trabalhos científicos, as produções científicas que têm essa proximidade com o meu tema. Vou dar um exemplo, tá? Na minha tese de doutorado, eu tô com ela aqui no lado, né? Porque é para ajudar na memória da prof, né? Lá na minha tese de doutorado, ó, tá aqui ela, tá? Eu fiz uma cópia simples dela, justamente para poder manusear. Qual era a minha temática, né? O meu tema? O meu tema na minha tese é os movimentos na produção da política curricular na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular em contextos emergentes, tá? Esse virou meu título, esse era o meu tema, né? O que eu queria pesquisar com isso? Basicamente, os movimentos na produção da política curricular na perspectiva da BNCC em contextos emergentes. Eu queria ver, tá? Me explicando bem em geral, assim, para vocês. Eu queria ver como que o sistema municipal de ensino de uma cidade X, aqui do Rio Grande do Sul, produziu a sua política curricular, ou seja, o seu currículo, o currículo que é usado na escola, a partir da Base Nacional Comum Curricular. Aí eu fui olhar a Base Nacional Comum Curricular dentro da educação infantil e do ensino fundamental. Por quê? Porque a política curricular desse determinado sistema de ensino, dessa determinada cidade, aqui do Rio Grande do Sul, produziu um currículo para a educação infantil e para o ensino fundamental que estava totalmente alinhado com a BNCC, tá bom? Essa foi a minha pesquisa. Em contextos emergentes, porque contextos emergentes é um conceito, né, que nós temos aqui, a prof não vai entrar em detalhes, mas é um conceito que nós temos aí que nos ajuda, então, a entender, né, estes contextos que emergem dentro dessa produção da política curricular, tá? Então, tá aí meu tema, expliquei brevemente para vocês. Aí, o que eu tinha que fazer? Bom, eu tinha que criar os descritores, eu defini meu tema. Aí eu tive, né, o meu problema de pesquisa bem definido, que está aqui no material, os objetivos. Olhei para esse problema, olhei para esses objetivos e parei e sentei. Bom, agora eu preciso criar os descritores para busca no estado do conhecimento. E como eu disse para vocês, os descritores, gente, são como se fossem palavras-chave que se relacionam ao meu tema. Só que eles são um conjunto, não é uma única. Então, deixa eu tentar dar um exemplo. Como o meu tema era aquele, o primeiro conjunto de descritores que eu criei foi Base Nacional Comum Curricular, depois produção, né, já que eu estava olhando a produção de um currículo escolar, e junto eu botei currículo escolar. Então, essas três, digamos assim, palavras-chave compuseram o meu primeiro descritor, tá? O meu segundo descritor, para me ajudar nas buscas, eu coloquei Base Nacional Comum Curricular e contextos emergentes, certo? Então, foi meu segundo conjunto de descritores. O meu terceiro conjunto de descritores foi Base Nacional Comum Curricular, currículo, educação infantil. Eu estava olhando o currículo da educação infantil. E o quarto e último descritor que eu criei foi Base Nacional Comum Curricular, currículo e ensino fundamental. Vocês estão vendo? Então, eu criei 4 conjuntos de descritores que me ajudaram a mapear, a evidenciar, né, a identificar
todas as produções científicas que já estavam que já haviam sido realizadas e que estavam lá no repositório que eu estava buscando. Isso são os descritores, tá? O que é importante, tá? A minha sugestão é a seguinte: quem está fazendo TCC, ok? No máximo, 3 conjuntos de descritores já está suficiente, tá? De 2 a 3, 2 já é muito bom, tá? 3, certo? Já fica um a mais, assim, mas é isso. Já para quem está fazendo monografia, dissertação e tese, acho que é muito importante ter 4 descritores, de 3 a 4, tá bom? Por quê? Porque isso ajuda bastante nessa busca, nessa definição, certo? Tranquilos? Se tiver alguma dúvida, vocês escrevam ali nos comentários que a prof vai responder, tá? Mas são esses isso é descritor. Então, são essas palavras que se relacionam com a minha temática, tendo em vista o meu problema de pesquisa, os meus objetivos, né, o objetivo geral e os específicos, que eu vou, então, utilizar quando eu for fazer justamente a busca nos sites, né, nos sites para a gente poder fazer essa busca dos trabalhos acadêmicos. Então, eu preciso, antes de ir lá para o site, eu preciso já criar esses descritores, tá bom? Ok. Feito isso, a gente vai para a terceira etapa. A terceira etapa, como eu mostrei para vocês lá, ela consiste na realização da busca em sites acadêmicos com recorte temporal. Ou seja, vamos lá, aqueles descritores que a gente criou lá na etapa 2, eles agora aqui serão utilizados durante a busca pelas produções científicas. Sendo assim, aqui, nesta terceira etapa, é o momento de se definir o site de busca e também se definir o recorte temporal, isto é, a seleção do espaço-tempo, né, os anos, que a gente vai pesquisar. Então, por exemplo, de novo, vou dar um exemplo. Para pensar aqui, ó, lá na minha tese, eu busquei indicar, né, nessa minha busca, e as tendências de pesquisas relacionadas com a minha temática e no recorte temporal de 2017 até 2022. Por que eu defini 2017 e 2022? Tá? E isso que eu vou explicar aqui, eu expliquei dentro da tese. Tem que estar explicado lá na parte do estado do conhecimento por que eu selecionei o recorte temporal de 2017 e 2022. Eu selecionei esse recorte e justifico lá por quê. 2017 foi quando a BNCC foi homologada, né? Lembrando que eu estava olhando a parte da educação infantil e do ensino fundamental. Então, eles foram, a parte da educação infantil e do ensino fundamental, a BNCC foi homologada em 2017. Então, por isso que eu escolhi 2017, porque para ver a partir de 2017, quando ela foi homologada, as produções científicas. E por que eu escolhi até 2022? Porque como eu estava fazendo doutorado, né, e o meu prazo para qualificar era 2022, eu já queria qualificar o meu trabalho com o estado do conhecimento pronto, tá? Tanto é que eu fui para a qualificação com o estado do conhecimento pronto, né, para a banca já validar e ver se estava no caminho, tá? Porque eu sempre sugiro, para quem está fazendo os trabalhos aí que tem qualificação, né, como a dissertação e a tese, que a pessoa já chegue na qualificação com a parte do estado do conhecimento pronto, né? Então, foi isso que me justificou. Então, eu trabalhei nessa perspectiva. Agora, cada uma de vocês vai definir esse recorte temporal tendo em vista as suas peculiaridades, mas sem esquecer que precisa se justificar lá na parte escrita por que, né, que se escolheu esse recorte, tá bom? Certo. Bom, então a gente está olhando a segunda etapa, que é a realização da busca em sites acadêmicos. Então, eu já defini os meus descritores, eu já defini o meu recorte temporal, então agora vamos para a mão na massa, vamos entrar nos sites, tá? Propriamente dito.
para fazer essa busca. O que eu vou sugerir? Tá? Vou dar uma dica quente, daí não tem erro. Quem está fazendo TCC, tá? Vai usar o site, aí a prof vai até, eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês, que eu quero mostrar. Vamos aqui, só um minutinho, que eu já deixei prontinho aqui para mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Quem está fazendo o TCC, aqui, ó, vai utilizar o Cielo. Ele é fácil de usar, ele é completinho e não tem mistério, tá? O que a prof quer sugerir para quem está fazendo TCC, tá? Utilize como busca apenas artigos científicos. Não há necessidade de buscar monografias, dissertações e teses. Claro que, se tu quiseres buscar essas monografias, dissertações e teses, não tem problema, não é errado, tá? Mas a gente sugere porque como o TCC é um trabalho mais inicial, uma pesquisa mais simples, né? Não envolve um trabalho de pós-graduação, simplesmente buscar por artigos que foram publicados em periódicos, em revistas científicas, já está muito bom. Por isso que eu recomendo o Cielo, tá? Além do Cielo, também é possível, tá? Vocês utilizarem o próprio Google, certo? Ou o Google, que não sei se todos conhecem, o Google Acadêmico, tá? O Google Acadêmico, ele é show de bola, porque é uma pesquisa simples. Tu vais colocar aqui teus descritores, vamos supor que teu descritor seja base nacional, comum, curricular da educação infantil. Ó, aparece tudo lá para vocês, ó. Aqui eu tô no Google Acadêmico, tá? Pode ser no Google Simples também, mas o acadêmico, ele ajuda a definir melhor, tá? Assim como o Cielo, ele é show de bola, ó. Base nacional, comum, curricular. Eu gosto muito de usar os dois, sempre indico, tá? Ó, faz a busca, certo? E aí, aqui tu podes usar os filtros, ó, filtrar, tá? Revistas, filtrar idiomas. Olha aqui, ó, que o prof falou que é importante, o filtro do ano de publicação, tá? Ele já dá tudo prontinho para vocês, ó, tá? Então isso ele é, eu acho ele show de bola. Ele é melhor nesse sentido que o Google Acadêmico, porque aqui no Google Acadêmico, ó, também é possível a gente fazer o filtro, estão vendo aqui do ano, ó, a seleção do ano, só que ele não é tão completo como esse. O que dá para fazer? Dá para usar o Cielo e também o Google Acadêmico juntos, né? Aí isso tudo vai estar escrito depois lá no quando vocês forem escrever, tá bom? O estado do conhecimento, certo? Agora, quem está fazendo monografia, dissertação e tese, o que eu sugiro? Tá? É bem importante. Sugiro que se vá além de artigos, né? Porque agora a gente está fazendo uma pesquisa que ela é de pós-graduação. Então a gente deixa os artigos de lado e a gente vai atrás das monografias, das dissertações e das teses, certo? Para vocês terem uma ideia, eu no meu doutorado, na minha tese, quando eu fui fazer o estado do conhecimento, eu utilizei apenas dissertações e teses dentro daquele período de tempo que eu já expliquei para vocês, tá? Quem está fazendo monografia, é muito importante pegar monografias e dissertações, minimamente isso. Claro que se botar tese, melhor ainda, tá? Mas é importante pontuar que a busca, né, pelo estado do conhecimento nesses casos de monografia, dissertação e tese, deve ser feita aqui, no BDT, tá? O BDT, ele vai nos ajudar muito nesse sentido. A prof está até olhando aqui no meu trabalho, porque ele é bem completo, ele vai trazer elementos, assim, bem detalhados, né? O que é o BDT? É a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Ela é do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, né? O IBCET. Então, vamos ver aqui como é que usa. Muito simples, tá?
entra, né, no site, que a prof está mostrando aqui, do BDTD, certo? Digita lá, entra, pode botar no Google, que o Google vai te direcionar. Como vocês podem ver, ele está diretamente relacionado, né, ao Gov, então ele tem toda como é que eu posso dizer assim, ele tem todo um rigor científico, porque também ele está relacionado com a CAPES, certo? Bom, ele traz aqui, ó, 143 instituições que ele faz a busca, tem mais de 662 dissertações, as teses e demais documentos. O que a gente faz? A gente entra e vai aqui, ó, busca avançada, tá? Deixa isso aqui em branco e clica lá, ó, tá? Na busca avançada, vejam aqui, ó, ele já preenche aqui para a gente automático. Buscar por. Vocês lembram que eu falei que na minha tese eu tinha 4 conjuntos de descritores. Eu vou lá pegar eles aqui, ó, tá? 4 conjuntos de descritores. Aí eu fui colocando, cada conjunto tinha 3 palavras, estão vendo? Ó, 1, 2, 3. Então, eu coloco lá, por exemplo, o primeiro era BNCC, depois tinha produção, e depois tinha currículo escolar. Currículo escolar, certo? Aí eu vinha aqui, ó, ano de publicação. Eu disse para vocês que eu fiz de 2017 até 2022. Vocês viram que ele é bem fácil de usar. Aí eu faço a busca aqui. Ó, ele está buscando. E ele me dá toda a relação de trabalhos que ele encontrou a partir daquele conjunto de descritores que eu coloquei e a partir também, né, do recorte temporal que eu fiz. E ele vai dizendo, ó, é tese, é dissertação, tá? Então tá aí. Vocês viram como é fácil? Tô mostrando como que a gente usa, certo? É muito fácil. Aí depois, né, que eu fiz aqui, eu volto lá para fazer a busca pelos outros descritores, mas eu não vou me atropelar, vou com calma para a gente não se perder, tá? Eu quero só voltar aqui com vocês. Então vejam, até agora a gente viu 3 das 6 etapas. A prof explicou a etapa 1 para vocês, eu expliquei a etapa 2 para vocês e expliquei agora como que a gente faz a busca no site. Vocês viram que é muito simples. Agora eu vou explicar para vocês as próximas etapas, certo? E essas próximas etapas, então, são bem importantes. Vejam, seleção dos trabalhos encontrados a partir do primeiro descritor. Vou minimizar aqui, só para a gente voltar. Então, agora a gente vai olhar, vai analisar cada trabalho que apareceu aqui, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Deixa eu só, prof, voltar aqui. Eu vou parar de compartilhar para poder explicar com detalhes para vocês essa quarta etapa, tá? Mas antes, eu só quero fazer mais uma questão, só quero trazer um lembrete para vocês, antes de entrar ali na 4, tá? Para ficar isso bem claro. Para o TCC, no estado do conhecimento, seleciona-se só artigos científicos que foram publicados em periódicos, revistas científicas, etc. Tá? Ou seja, basta selecionar os artigos científicos, não há necessidade de trazer monografias, dissertações e teses, tá? A não ser que vocês realmente queiram. Né? Porque às vezes me perguntam, prof, mas é errado o seu outro? Não, não é errado, tá? Mas já está válido trazer só os artigos, porque, como eu expliquei, é uma pesquisa bem inicial, tá? Mas, para quem está realizando a pesquisa do estado do conhecimento para sua monografia de especialização, ou para sua dissertação de mestrado, ou para sua tese de doutorado, sim, aí eu recomendo, né, que se faça a busca lá no site de monografias, dissertações e teses, tá? Como eu disse para vocês, eu na minha tese optei por selecionar apenas dissertações e teses. Eu deixei as monografias de lado, tá? Ok, feito esse pequeno lembrete aí, sabe como é que é, prof, né? A gente gosta de explicar bem detalhadinho para poder ajudar vocês. Vamos entrar então nessa quarta etapa, tá? Então, quando a gente chega na quarta etapa, o
que é a seleção dos trabalhos encontrados a partir do primeiro conjunto de descritores, tá? Aí que o trabalho propriamente dito, né? Começa. O trabalho propriamente dito vai começar e é bem trabalhoso. O prof não vai negar para vocês. Tá? A gente tem que ter um tempo para isso. Por isso que eu estou sugerindo que quem tem trabalho que tem que qualificar como dissertação e tese, é muito bom já chegar na qualificação com essa parte pronta, porque daí já dá uma respirada. Porque a gente sabe que depois da qualificação a coisa pega, né? Então, vamos lá. Por que dá bastante trabalho? Porque eu vou ter que agora ler cada trabalho que apareceu lá no site de busca e ver se esse trabalho tem proximidade ou não com o meu tema. Porque às vezes, olhando o título, parece que é, mas quando a gente vai ler, às vezes não é. E aí, quando a prof fala em ler o trabalho, o que eu quero dizer com isso? A gente não tem como ler o trabalho inteiro. É desumano, não há como. A gente lê o resumo, a gente abre o trabalho e lê o resumo. Por quê? Porque é no resumo que eu vou identificar se o trabalho me serve ou não me serve. Não existe isso de ler todo o trabalho, não é esse o momento. Agora, na etapa 4, é o momento de eu ler os resumos, porque lá nos resumos vão estar os indicativos de que sim ou não, ou seja, esse trabalho me serve ou esse trabalho não me serve. Tá? Fica essa dica. Não tem que ler o trabalho inteiro, tá? Então, vamos lá. Tanto para o TCC como para as monografias, as dissertações e as teses, agora é o momento de se analisar cada título de trabalho que apareceu na busca e também de se fazer uma leitura dos resumos, com o objetivo de se selecionar apenas aqueles trabalhos que realmente estão relacionados com a temática da tua pesquisa. Tá? Isso é muito importante. Então, é aqui nesse momento que tu vais separando esses trabalhos e salvando em uma pasta no teu computador ou no Drive. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, apareceu aquele monte lá de trabalho. Eu olho o título. Aí, pelo título, eu já mais ou menos sei se ele está relacionado ou não com o meu, com a minha temática. Se ele está, eu já abro ele, eu clico, vai abrir o trabalho em PDF e eu leio o quê? Resumo. Ao ler o resumo, se eu olhar assim, esse aqui está relacionado com a minha pesquisa, eu faço o download dele, né? E salvo numa pastinha no meu computador ou numa pastinha no Drive, porque eu já sei que aquele trabalho, como ele tem uma proximidade com a minha temática de pesquisa, ele vai servir para o meu estado do conhecimento. Simples assim, sem muito mistério. E leitura dinâmica, né? Lendo os resumos e já separando. Não deixa para voltar depois e separar, já vai separando na hora, tá? Porque quando entrar na etapa 5, que é a seleção dos trabalhos encontrados a partir dos demais descritores, o que vai acontecer? Eu vou repetir todo o processo. Agora eu vou trabalhar com o conjunto o conjunto 2 de descritores, é o meu segundo conjunto, que no meu caso da tese era Base Nacional Comum Curricular e Contextos Emergentes. Vou lá no site de busca, digito, vai aparecer. Eu leio os títulos, já vou lendo os resumos, já vou selecionando, ok? Vou fazer o mesmo procedimento para o próximo conjunto de descritores e assim sucessivamente a partir de quantos descritores eu tiver, certo? É muito simples, é muito fácil, tá? Então a gente vai repetindo. Lembrando, a prof reforça, eu sei que eu posso ser repetitiva, mas a seleção dos trabalhos encontrados, ela deve ser feita a partir das suas relações com a temática, com o tema da tua pesquisa, tá? Porque a gente precisa ver essas potências, né? Como eu digo, essas produções científicas, elas são potências que vão nos ajudar, de certa forma, mesmo que parcialmente, a responder o nosso problema de pesquisa e o nosso objetivo geral. Entendeu? Então, é por isso que a gente faz esse trabalho, tá? E aí, eu já vou salvando na pastinha e vou deixando tudo organizado. Por quê? Porque justamente quando eu chegar na etapa 6, se eu tiver tudo organizadinho, vai me ajudar muito. E aí, a prof vai dar mais uma dica para vocês, tá?
Quando vocês forem criar pasta para salvar esses trabalhos, o PDF desses trabalhos, desses artigos, dessas monografias que vocês vão encontrando, precisa estar dentro da pasta. Então, a gente cria uma grande pasta, estado do conhecimento. Dentro dessa grande pasta, vocês vão colocar pastinhas. A pastinha do descritor 1, a pastinha do descritor 2, a pastinha do descritor 3, e aí coloca os trabalhos dentro na pastinha de cada um dos descritores. Porque quando vocês forem escrever o estado do conhecimento propriamente dito, vocês vão ter que escrever a partir de cada um dos descritores, os achados dentro de cada um dos descritores. E aí, se a pastinha já está organizada, não dá confusão para vocês, tá? Dica de prof aí, e dica de quem é pesquisadora também, né? Porque além de prof, como eu já disse para vocês, eu terminei meu doutorado agora, faço parte de grupos de pesquisa e estou sempre fazendo pesquisa. Então, o estado do conhecimento está sempre acontecendo na minha vida, não só orientando, como também eu fazendo. E isso ajuda na organização, tá? Fica essa dica. Bom, aí a gente vai chegar na última etapa, certo? E que é uma etapa árdua também. O que é a última etapa aí? A sexta etapa, né? É a elaboração propriamente dita, da escrita da parte do estado do conhecimento dentro do teu trabalho, dentro do teu TCC, ou dentro da tua monografia, dentro da tua dissertação, dentro da tua tese. Agora é a parte, né, de sentar aqui no computador e botar a mão na massa, escrever, tá? Então, a gente diz que é a parte da elaboração. Então, vamos pensar assim, ó, com a tua pasta do computador ou do Drive, né? Tem gente que gosta de botar no Drive, recheada de produções científicas, né? Porque agora tu selecionaste só aquilo que realmente te serve. Nessa etapa é o momento que tu vais começar a escrever lá no TCC, né? Ou na tua dissertação, na tua tese, a parte do estado do conhecimento. E aí é importante a gente pensar que esta parte do estado do conhecimento, ela precisa estar dentro do capítulo do referencial teórico. Tem gente que se perde, mas onde é que eu coloco? Ela fica solta, ela é um capítulo? Não, ela vai dentro do teu referencial teórico. Por que ela vai dentro? Ela vai dentro como um subcapítulo, tá? E por que ela vai dentro como um subcapítulo? Porque da parte teórica, porque justamente essas produções científicas que tu localizaste dentro do estado do conhecimento vão te ajudar depois a fundamentar os achados da tua pesquisa. Que essa é uma parte que normalmente as pessoas esquecem. Então, as pessoas que escreveram esses artigos, essas teses, essas monografias, elas são pesquisadoras, elas são autoras e elas vão depois aparecer para subsidiar a parte teórica, a parte, né, da fundamentação teórica dos teus achados da pesquisa. Então, por isso que aparece como enfim, como é que eu posso dizer? Como um subcapítulo, tá? Aí eu estou procurando aqui na minha tese, né? Eu coloquei ela, então, como o primeiro subcapítulo, tá? Dentro do meu referencial teórico. Então, ela já aparece lá de cara, tá? Bom, então vamos lá, porque agora a gente chega nessa parte, né, que é uma parte importante. A prof só vai voltar aqui e compartilhar a tela com vocês, para a gente poder conversar aqui melhor e a prof não se perder. Aqui, ó, vejam, tá? Vamos com calma para entender. Então, a gente viu agora, né, como é que se faz a seleção dos trabalhos encontrados a partir do primeiro descritor, como é que a gente faz a seleção dos trabalhos encontrados a partir dos demais escritores, e chegamos na parte da elaboração da escrita, né, do estado do conhecimento propriamente dito lá dentro do teu trabalho. Bom, e aí para ajudar, eu queria agora, nesse momento, compartilhar com vocês um passo a passo de como fazer essa escrita. Né? Porque eu sei que essa é a parte que mais a gente tem dificuldade, né? A parte de escrever. Então, eu elaborei aqui para vocês um roteiro para essa escrita, né? Como que a gente vai fazer essa escrita? Esse roteiro, então, ele está organizado da seguinte forma. Primeiro passo, tá? Vejam, vocês têm lá a pastinha organizada com os trabalhos que vocês selecionaram a partir de cada um dos descritores.
O primeiro passo agora para sentar e escrever é fazer uma apresentação de cada descritor e dos respectivos trabalhos encontrados e selecionados. Então, a gente vai sentar e escrever lá sobre cada um dos descritores. Aí a gente começa com o descritor 1, depois a gente vai com o conjunto de descritores 2 e assim sucessivamente. Dentro, né, só vamos voltar ali, dentro dessa apresentação de cada descritor dos respectivos trabalhos encontrados, como é que a gente faz? Vejam bem. Objetivando-se apresentar as produções científicas encontradas, sugere-se a seguinte organização com relação a cada um dos descritores. Primeiro, escreve uma breve apresentação do descritor e o motivo da sua escolha. Então, apresenta. Bom, o meu descritor número 1 foi esse, aquele, e escolhi por esse motivo. Depois, na sequência, se faz uma elaboração de um quadro, tá? Quadro mesmo, com destaque para a quantidade total de produções encontradas por ano, acompanhada de um texto escrito que explique esse quadro, né? Então, a gente vai colocar o quadro lá e explicar o que está no quadro. Na sequência, eu sugiro a elaboração de um gráfico com indicadores de artigos ou de dissertações e de teses encontradas e selecionadas para análise, também acompanhado de um texto escrito que explique esse gráfico, tá? E por fim, a elaboração de um quadro demonstrativo acerca das produções escolhidas, evidenciando seu título, nível, né? Nível, o que a prof quer dizer? Se é dissertação, se é tese, se é monografia, se é artigo, nome de autor, instituição definida e o ano da publicação, certo? É muito tranquilo de fazer. Lembrando que esse primeiro passo, ele vai ter lá o descritor número 1, se faz tudo isso. Depois se coloca o descritor número 2, se faz tudo isso. Se coloca o descritor 3, se faz tudo isso. Tá? Eu, como tive 4, estou olhando aqui na minha tese, eu fiz 4 vezes esse mesmo processo. Tá? Estou vendo aqui. Feito isso, feito 4 vezes esse mesmo processo, no meu caso, que tinha 4 descritores, a gente vem para o segundo passo da escrita, lá do estado do conhecimento dentro do trabalho, que é o que agora? Análise das produções científicas selecionadas. Inclusive, vocês podem usar esse título lá. Vocês vão colocar lá, análise das produções científicas selecionadas. Estou vendo aqui na minha tese, usei esse título. O que é? O que a gente faz aqui? Tá? Agora é o momento que, visando analisar as produções científicas selecionadas, no passo 2 é pertinente, tá? Então, só deixa a prof explicar assim, ó. Lá, no primeiro passo, vocês apresentaram, né, os trabalhos, vocês trouxeram lá dados sobre os trabalhos encontrados dentro de cada descritor. Agora é o momento de falar sobre cada um dos trabalhos selecionados, certo? Então, a gente vai, num primeiro momento, se escreve com detalhes as evidências que você chegou acerca do número total de trabalhos selecionados a partir dos descritores, tá? Faz uma escrita sobre isso. A partir da leitura e posterior seleção das produções científicas de cada descritor, deve-se realizar a análise de cada um dos textos para se elaborar categorias de análise. Aqui, você irá apresentar e descrever detalhadamente as categorias elaboradas com o escopo de se articular as produções científicas selecionadas com base nas ênfases mais recorrentes e principais contribuições, tá? Então, aqui a gente usa texto, a gente usa imagem dessas categorias, a gente vai trazer gráficos quantitativos das produções científicas por categoria de análise, tá? Então, vou parar aqui nessa letra B. Essa letra B é muito importante, tá? A gente vai, a partir de então, né, mais para frente ali, a partir da letra C, nós vamos analisar cada uma das produções científicas que a gente selecionou. E para fazer essa análise,
Lembrando que o estado do conhecimento está embasado na análise de conteúdo da Bardan. E lá, então, a gente tem algumas categorias, alguns critérios que precisam ser seguidos. E um desses critérios é criar categorias agora, tá? Que nos ajudem a analisar aquilo que foi encontrado. E como é que eu crio essas categorias? Eu preciso ler os trabalhos, os resumos, e ver as recorrências e, a partir disso, criar essas categorias. Vou dar um exemplo, tá? Eu, na minha tese, eu elaborei 3 categorias nesse momento, que foi a primeira, elaboração de currículo para educação básica alinhada com a BNCC, elaboração de currículo para o ensino fundamental alinhado com a BNCC e elaboração de currículo para a educação infantil alinhado com a BNCC. Vocês viram, bem simples, tendo em vista o meu tema de pesquisa. Então, eu criei essas 3 categorias para analisar os trabalhos que eu encontrei. Porque ali, olha, na letra C, por fim, deve-se escrever a relação entre cada categoria de análise com as produções científicas selecionadas, trazendo elementos como o tema do trabalho, a autoria, breve resumo de cada produção científica, tá? Esse breve resumo, a gente copia tal qual como está lá no trabalho, tá? Trazendo as devidas referências. A gente não precisa fazer um novo resumo, né? A gente traz aquilo que já está lá na produção, certo? Feito isso, a gente avança para o terceiro passo da escrita, que é o passo final, tá? Que são as análises conclusivas que a gente chegou, tá? Então, a conclusão. O que é essa parte, né? Esse passo, vamos dizer assim. Aqui nesse momento, tu deves fazer um fechamento da escrita da parte do conhecimento, do estado do conhecimento, trazendo elementos conclusivos, né? E bem de modo geral, acerca das pesquisas que foram realizadas nas produções científicas selecionadas e analisadas. Descrever como elas se articulam entre si a partir da proximidade da temática entre elas. Também deve-se, na sequência, trazer as suas evidências, né? Trazer as tuas evidências acerca das aproximações entre as pesquisas que foram realizadas nas produções científicas selecionadas e analisadas com a tua pesquisa propriamente dita, né? E aí, se tu tiveres escrevendo uma tese, por exemplo, tá? Nesse caso bem específico da tese, eu considero bem relevante uma escrita que tu possas finalizar o estado do conhecimento demonstrando a originalidade da tua pesquisa de doutorado, que foi o que aconteceu comigo, como eu contei para vocês. Eu fiz todo o estado do conhecimento, né, e cheguei à conclusão, né, se evidenciou que ainda não havia sido feito nenhuma pesquisa com a minha temática. Então, eu pude mostrar a originalidade do meu trabalho. Tá? Isso é importante dentro de uma tese de doutorado, porque sabemos que ela precisa ter essa originalidade. Tá bom? Então, a prof procurou explicar com detalhes, mas eu queria dar exemplos para vocês. Eu acho que a gente ter um exemplo, como eu disse assim, para se inspirar, ajuda muito, né? Então, assim, para quem está fazendo monografia, dissertação e tese, eu queria sugerir que vocês pudessem ver como exemplo o meu próprio estado do conhecimento que está dentro da minha tese, né? Vocês imaginem, assim, que ela foi, assim, foi bem elogiado, foi muito bem feito, né? A minha banca a banca que avaliou, né? Uma das professoras que avaliou meu trabalho é a professora Marília Morosini, que daqui a pouco eu já vou mostrar ela aí para vocês. Ela é referência, né? Dentro da pesquisa do estado do conhecimento, vamos dizer assim, que ela é a autora, criadora, né, desse tipo de pesquisa, e ela foi banca, então ela pôde avaliar o meu trabalho e avaliou muito bem, né? Então, eu queria sugerir como modelo que vocês pudessem ler a parte da minha tese, lá onde eu faço o estado do conhecimento. E onde é que vocês encontram a minha tese gratuitamente, né? Ela está disponível ali no repositório digital da Universidade Federal de Santa Maria. Então, é só colocar lá na internet, né? O Manancial, repositório digital da UFSM, aí digita meu nome lá,
e vai aparecer, ó, aqui tá a tese, né? Botei a mãozinha ali, porque é só clicar e fazer o download dela. E aí a prof vai dizer para vocês, estou olhando aqui, tá? A parte que eu faço o estado do conhecimento, a escrita, né? É da página 63 da minha tese, que aí vocês podem olhar como que a prof fez para se inspirar e fazer a de vocês, né? Quem tá, como eu repito, quem está fazendo monografia, dissertação e tese, até a página 81, tá? Então ali vocês podem olhar. Fica aí a dica. E fica o convite também para a leitura, né? Porque afinal a gente escreve com tanto carinho, com tanta seriedade, que é mais que as pessoas leiam, né? Então vai ser um prazer compartilhar com vocês esse modelinho aí. E para quem está fazendo TCC, tá? Eu também queria disponibilizar um modelo, tá? Que é de uma aluna do curso de pedagogia, que eu fui orientadora, certo? E aí eu estou disponibilizando esse modelo para vocês. Quem é meu aluno, minha aluna na Universidade Federal de Santa Maria vai receber esse modelo dentro do Moodle. A prof vai colocar no Moodle da nossa disciplina, tá? Eu tenho autorização da aluna para compartilhar com vocês. A prof fez um recorte do trabalho dela, né? Peguei só a parte do estado do conhecimento, deixei de fora o restante, né? Porque é o que nos cabe aqui, e vai estar disponível no Moodle. Agora, quem não é meu aluno, minha aluna na Universidade Federal de Santa Maria, vai receber esse modelo através do seu e-mail, tá? Eu compartilho lá pelo e-mail. E ali vocês vão poder ver, então, como que se faz esse movimento da escrita dentro de um TCC, tá bom? E chegando no final, então, né, da nossa videoaula, a prof quer trazer as referências, né? Eu falo de um lugar como professora orientadora, como professora pesquisadora, e tendo em vista isso, eu não posso deixar de citar aquelas autoras e aqueles autores que balizam todas as discussões que eu propus fazer com vocês nessa videoaula no contexto do estado do conhecimento, tá? Então, eu já mostrei para vocês esse livro lá no início, da Bardin, Análise de Conteúdo, é muito importante a leitura, tá? Quem sabe a prof não faz aí daqui a pouco uma videoaula sobre análise de conteúdo, mas enquanto a videoaula não sai, vocês façam aí a leitura. E eu queria trazer a professora Marília Morosini, né? A professora Cleoni Fernandes, que são autoras, né, deste artigo, Estado do Conhecimento, Conceitos, Finalidades e Interlocuções, que está na revista Educação por Escrito, vale a pena a leitura, assim como o livro dela, né, da Marília, da prof. Marília, junto com a professora Priscila e com a professora Zoraia, um livro bárbaro, que é o Estado do Conhecimento, Teoria e Prática, como eu disse para vocês, né, elas são, enfim, referências, né, no estado do conhecimento, são autoras, criadoras dessa pesquisa. A professora Marília, muito querida, foi banca da minha tese de doutorado, então trago aí a imagem dela, a capa do livro delas, e eu super recomendo a leitura, tá? A prof embasou todo esse material aqui com enfim, com o material dessas autoras também, tá? Já que elas são referências no assunto. Bom, eu agradeço pela atenção, fico aqui disponível e quero aproveitar no momento de me despedir, de dizer para vocês, né, vocês estão assistindo essa videoaula através do meu canal do YouTube. Se gostaram da videoaula, a prof pede gentilmente que deixem um like, né, isso ajuda bastante no trabalho da prof, no sentido de ver se eu estou no caminho certo de ajudar vocês. E se puderem também se inscrevam no canal, porque a prof está sempre colocando videoaulas com conteúdos que eu sei que vai ajudar vocês, tá? Ó, um beijo grande, agradeço a atenção e fico à disposição. Se tiver dúvidas ou comentários que queiram fazer, é só deixar aqui embaixo da videoaula nos comentários, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê. Tchau, tchau.